O que é a dopamina? Que é a dopamina. É um neurotransmissor, uma substância que é produzida pelo organismo. Ela é produzida basicamente em dois lugares. Suprarrenal, a glândula suprarrenal, e os próprios neurônios do sistema nervoso, em algumas regiões do cérebro, produzem a dopamina. A dopamina, ela não é uma substância muito frequente no cérebro. Ela está restrita a poucos lugares. Para você ter uma ideia, cada 2 milhões de neurônios no cérebro, somente um produz dopamina. Ela é ouro, é raro. Exatamente. Em termos de produção, ela parece ínfima. Entretanto, o poder dela no comportamento, o poder dela na regulação, modulação de humor e uma série de questões que a gente vai ver agora, é uma coisa incrível. Então, eu posso comparar a dopamina ao ouro. Não é um metal que eu encontro em todo lugar. Raríssimo. Mas mesmo raro, ele tem um poder de compra que um monte de outros não teria. Sim, vale muito. E o que ele faz? O efeito é o principal. O nosso cérebro, engraçado, se for como eu estou pensando, como é que Deus é poderoso, né? Ele é organizado em departamentos, vamos dizer assim, como se fosse um grande escritório com vários departamentos. Eu tenho um escritório lá, tem um departamento que é desse setor, aquele ali é do setor de informática, esse aqui é o da contabilidade, e cada setor do meu cérebro é responsável por alguma parte da minha vida, ou das minhas ações e tudo mais. E a dopamina, ela não é abundante que está andando em todos os lugares ali, mas ela tem um efeito sobre praticamente todas as partes, seria isso? Sim. Não é tão compartimentalizado, tá? Porque você tem substâncias que são presentes em várias áreas para fazer funções diferentes. Existem neurônios que produzem mais de um neurotransmissor, certo? Então, nós estamos falando aqui de neurônios, vamos começar a usar a nomenclatura dopaminérgicos, que são os que produzem a dopamina. Então, existem algumas regiões do cérebro que a gente já sabe, é conhecido, que os neurônios dali produzem a tal da dopamina. Uhum. Se o cérebro tem áreas específicas para determinadas funções, qual seria a função da dopamina? Ela também tem várias funções, mas a gente está aqui, a ideia aqui é a gente concentrar nas principais, nas que tem maior impacto, pelo menos, na nossa vida, no nosso dia a dia. E o maior impacto relacionado a também questão espiritual. O que o Lieberman faz, ele faz uma metáfora. Ele diz o seguinte, que nosso cérebro, na verdade, ele é como se fossem dois cérebros dentro de um cérebro só. Por que dois cérebros? Porque o cérebro tem funções, tem estruturas para trabalhar diferente, dependendo da situação, de duas maneiras diferentes. Por que duas maneiras diferentes? Porque substâncias diferentes são acionadas, funcionamento diferente é acionado para uma situação e outras substâncias e outro funcionamento para outra situação. Então, aí ele usa essa metáfora. O que ele chama de o que é para baixo? Olhar para baixo. Porque quando você olha para baixo, Rodrigo, você só consegue ver as coisas que você tem acesso. Que estão à mão. Que estão à sua mão. Né? Daí então, o aqui agora, né? Sim. É claro que é uma metáfora, porque você pode, por exemplo, olhar para cima e ver alguma coisa que está à sua mão. Ele está usando essa figura de dizer, olha, tudo que você olha para baixo e consegue ver é aquilo que você tem já, à sua disposição ali. Tudo que você, por isso ele fala olhar para cima. Quando você olha para cima, você vê coisas que você até pode ter, até podem ser seus, mas não estão ao seu alcance naquele momento. Antigamente, quando a dopamina foi descoberta, foi inclusive uma pesquisadora que descobriu, a doutora Montagu, em 1957. 50, então, nós estamos falando de 70 anos do estudo dopamina. Sim. Durante muito tempo, as pessoas acreditavam que era o neurotransmissor do prazer. Por quê? Porque ele está relacionado, sim, à ativação do prazer. Então, peraí, deixa eu entender. Esse equívoco, ele foi um erro até acadêmico, então, não foi os leigos que no início eles pensavam que era a substância do prazer. Sim, porque ela Depois que corrigiu. Não está totalmente errado você dizer que ela é a substância do prazer, porque ela é responsável por acionar prazer, certo? A questão é que eles perceberam com as pesquisas que esse prazer, o tipo de prazer que a dopamina, na verdade, regula, é um pouco diferente do prazer de você desfrutar alguma coisa que você está vivendo ali agora. Então, por exemplo, você deu o exemplo da água. Se você está aqui e você não tem o copo d'água e você está com sede, você pensa, eu quero água. Onde está a água? Na geladeira. Você precisa de um esforço, levantar e ir lá. De um planejamento para alcançar alguma coisa que não está ali. Isso a dopamina faz. É a molécula do eu quero e eu quero mais. A dopamina sempre quer mais, nunca está satisfeita. Então, eu quero... Aí,
É a questão do camarada que vive a vida, eu quero um carro novo, conseguir. O que leva ele a buscar comprar um carro novo é dopamina. Depois a hora que ele comprou o carro novo, a dopamina cai. acaba. Então, aí você fala, mas você não vai curtir, não vai ter prazer em andar no seu carro novo? Você vai, mas não é mais a dopamina. Aí já são as outras São substâncias. outras substâncias. Aí, o que ele quer? Eu quero agora uma casa nova. Ele quer mais, nunca está satisfeito. O ambicioso, que nunca está satisfeito com a vida. É claro que isso tem a ver com problemas sociais que nós estamos vivendo, inclusive depois da pandemia, se agravaram, ansiedade, depressão, porque essa insatisfação, esse vazio, eu nunca chego no arco-íris, no tal do pote de pote ouro. De ouro. Então, como é que a gente pode, de maneira saudável, lidar com essa ânsia de ter esse tédio possível que a gente tem demais hoje? E você falou que é um problema atual. Os especialistas até dividem, eles chamam de personalidade dopaminérgica e personalidade serotoninérgica. Por quê? A serotonina, o que ela faz? A substância serotonina é basicamente antagônica. A serotonina é aquela substância que, quando você está sob efeito dela, você está em paz, eu estou bem, eu estou satisfeito com a minha situação. Olha só. Vou dar um exemplo para você entender, na Bíblia, serotonina e dopamina. Davi não foi para a guerra, o que ele foi fazer? Foi lá para passear pelo palácio. Palácio, foi para a varanda, para a sacada. Qual que é a sensação dele? Serotonina. Estou bem, estou tranquilo. Conquistei. Tô em paz, estou curtindo. Serotonina. De repente, ele olha lá embaixo e vê... mulher tomando banho que não era dele. Batseba tomando banho. Opa, eu quero isso daí. Dopamina. Gente, ficou claro isso aí, né? Vocês perceberam, a dopamina é o que não está ao alcance. É verdade. Que faz você buscar. Sempre quero mais. Ela é importante? O problema é quando você tem uma personalidade onde você produz, você tem estímulos que você busca, hábitos que produzem demais dopamina e fazem você se tornar uma pessoa ansiosa, insatisfeita, sempre eu preciso de mais. O astronauta, o Aldrin, que você citou, quando ele responde a pergunta lá da entrevista, ele fala, não, fui, mas acabou, eu quero o próximo. Serotonina. Não, dopamina. Fui, resolvi. Acabou a dopamina. Qual que é o próximo objetivo? Qual que é o próximo desafio? Ele não tinha um estilo de vida serotoninérgico para falar, olha, vou curtir agora o fato de eu ter pisado na Lua. Não, ele já passou. Qual que é o próximo? Agora, imagina uma pessoa que pisou na Lua. Qual que é o próximo? Os dois extremos que a gente tem que tomar cuidado para não cair neles na vida são pessoas com ausência de dopamina, porque ele nunca vai planejar, ele nunca vai conquistar, ele nunca vai sair do lugar, porque ele está sempre parado ali na mesmice, no comodismo, isso é ruim. E o outro extremo, no outro espectro, são aqueles que só vivem viciados em dopamina. Ele só está buscando. Quando conquista, nem curte a conquista, porque ele tem que buscar outro. É um viciado em dopamina. Eu quero mais. A dopamina não está preocupada com o que é moral, com se é certo ou errado. Simplesmente eu preciso o livro fala muito conquistar. Isso. A alimentação também, o estilo de vida, também influencia positivamente ou negativamente? Ou não tem nada a ver? É uma questão meramente... Ótima pergunta. Essas questões são sempre multifatoriais. Lembra que eu te falei? Quando a gente fala de ser humano, de psicologia, é multifatorial. Então, você tem uma propensão genética. Existem genes que acionam a produção elevada de serotonina ou de dopamina. Então, se você tem um gene que está manifesto, está ativo, relacionado à produção de dopamina, você vai produzir mais. Por isso, você vai ter uma personalidade, uma tendência a uma personalidade dopaminérgica. Ambiente, também, porque se você se habitua a buscar sempre coisas, a não ser grato por aquilo que você tem. Lembra do que Paulo diz? Contente em tudo. Em tudo dai graças, é verdade. Então, se você acaba gostando no dia a dia desse estímulo de o que eu procurar, uma menina sempre nova, desde adolescência, sempre pegar uma menina nova, vou para a balada cada dia. Se você acostuma com esse tipo de hábito, também está influenciando a liberação de dopamina nas regiões da recompensa, do sistema de recompensa. A dopamina ela é sintetizada a partir da tirosina. Tirosina seria? Ela é produzida pelo seu organismo naturalmente, mas também encontra em alimentos. Abacate é rico em tirosina,
peixe é rico em tirosina, queijo é rico em tirosina. As pessoas que têm baixa de dopamina é que devem se preocupar Existe esse caso, eles falam com esses alimentos, porque pode ajudar a repor, né, a produzir a parte de tirosina, sintetizar e produzir mais a dopamina. Baixa dopamina do teu cérebro, você produz pouca dopamina. Qual a doença que está relacionada com isso? Uma das funções da dopamina é controle motor. Qual é a doença que tem um problema de controle motor? Vai faltar a dopamina, você vai desenvolver Parkinson. É verdade, o livro menciona o Parkinson mesmo, pessoas que têm problema de Parkinson, é verdade. E excesso de dopamina ou desequilíbrio. Não se sabe se necessariamente excesso ou simplesmente o desequilíbrio da substância, dopamina. A esquizofrenia está relacionada a isso. Uhum. A grande questão interessante para nós é a questão do vício. Porque quando você começa a estimular, o que acontece com a droga? Cocaína. A droga em geral, o que eles fazem? Eles sempre atuam... Rodrigo, sempre que você fala em querer mais ou em viciar alguma coisa, você está falando do sistema dopaminérgico. É isso que eu ia te perguntar, exatamente, porque o vício, seja ele jogatina, droga, qualquer tipo de vício, ele sempre assim, ele cria quase que uma dependência pelo que não está aqui. É sempre aquela sensação assim, eu quero aquilo, eu quero aquilo, eu quero aquilo, eu quero aquilo. A questão é que a dopamina ela é produzida principalmente numa região do cérebro que a gente chama de sistema límbico, que é bem no centro do cérebro, que está relacionado com prazer e sistema de recompensa. Então, nesse sistema límbico, você tem uma via ali e uma região onde a dopamina é produzida. Tá? Dessa região onde os neurônios dopaminérgicos estão instalados, sai ramificação do neurônio. O axônio do neurônio sai para duas áreas principalmente. Núcleo accumbens, que é onde está relacionado ao sistema de recompensa. Uhum. Mas tem uma outra via que vai para o lobo pré-frontal, que lida com controle, julgamento, raciocínio. Será que vale a pena fazer isso ou não? A dopamina está agindo nas duas regiões. Agora, pensa que o sistema límbico é o acelerador. Uhum. Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. Lobo pré-frontal é o freio. Uhum. E a mesma dopamina que está agindo nas duas regiões. Nos dois pedais. Exatamente. O ideal é que você tenha o equilíbrio, o controle. Eu quero, mas eu posso, eu devo. É vantajoso, certo? Se você tem esse desequilíbrio, e aí está o grande problema, Rodrigo. Nós estamos vivendo numa sociedade que privilegia a estimulação da dopamina por recompensa, busca do prazer. Aquele negócio do Pavlov lá de oferecer biscoito para o cachorro e ele babar. Estão fazendo isso de maneira social? Sim, a gente faz isso todo dia. Exemplo. Dopamina pura. Em excesso. Por quê? Porque aqui você está sempre buscando alguma coisa. Um pioneiro do estudo da dopamina, Schultz, ele fez a seguinte pesquisa. Pegou um macaquinho e colocou numa gaiola e ali colocou duas caixas e duas lâmpadas. Quando a lâmpada da direita acendia, caía comida na caixa da direita. Quando a lâmpada da esquerda acendia, caía comida na caixa da esquerda. O macaquinho aprendeu logo. Piscava alternado. Essa lâmpada, ele abria a comida. Essa lâmpada, ele abria a comida. Isso alternado. Quando a lâmpada piscava, o que eles perceberam, os cientistas? Que, quando a lâmpada piscava, pico de dopamina. Porque a dopamina é a molécula, é o neurotransmissor da expectativa, da antecipação. Uhum. O que vai vir? O que vai vir. Você já antecipa a coisa, é verdade. Por isso que o cachorro salivava. Sim. Antes de comer, ele já salivava quando oferecia. Sim. Mas à medida que o macaco aprendeu, que isso se tornou familiar, vai piscar essa, vai ter comida, vai piscar, o nível de dopamina começou a cair. Aí o que eles fizeram? Eles perceberam também que quando o macaco pegava comida e estava comendo, a dopamina caía. Por isso, eles entenderam que a dopamina não é necessariamente exatamente a droga do prazer. Porque se fosse a droga do prazer, enquanto você está comendo, ela teria que estar sendo liberada.
Sim. Mas ela era liberada quando a luz acendia. Quando dava expectativa. Exatamente. E aí o que aconteceu? Mas com a familiaridade, o macaco já sabe que desse lado aqui vai cair aqui, vai cair aqui, pronto. Acabou a surpresa. Baixou a dopamina. Aí o que eles começaram a fazer? Acendia a luz, mas não caía a comida todas as vezes. Algumas vezes acendia e ele não achava a comida. Outras vezes acendia, começou a ficar aleatório. O que aconteceu? A dopamina? Por quê? Agora a expectativa. Será que dessa vez vai cair? Então, o Skinner condicionou pombos. O pombo bicava na alavanca, caía a comida. Dopamina era acionada. Bicava na alavanca, caía a comida. Com o tempo, a dopamina caiu, porque você não tinha mais a expectativa. Já sei que, se eu sei que a água está ali, é só abrir a torneira? Sim. Aí o que ele fez? A cada 4 bicadas, caía a comida. O pombo bicava 4 vezes para receber a comida. Aumentou a dopamina. Ele foi aumentando o espaço. A cada, não lembra? Aumentou 10, 15 bicadas. vezes. O pombo começava a bicar mais rápido, porque ele queria chegar na bicada que ia cair Eu não comida. posso deixar de comparar os caça-níqueis novamente. Exatamente. A gente vê a aflição com que o pessoal pega o dinheiro da bolsa, assim, passa o cartão ali, parece que é uma coisa, sabe? Exatamente. Por que a dopamina para de ser produzida no corpo? Aliás, eu vou até emendar. A dopamina pode parar de ser produzida no corpo? Há pessoas que já não produzem mais dopamina? Sim, você pode ter uma diminuição drástica do nível. A zero? Não, a zero é difícil. A zero é difícil, né? Ela cai a níveis que são basais ou são insuficientes. Uhum. Mas são vários fatores, novamente. Um deles, lembra que eu falei da genética? Uhum. Um gene ativo, que você pode ter, que ele predispõe, que ele aciona a produção, ou você pode não ter. Então, você pode ter uma configuração genética que não leva à produção suficiente da dopamina, assim como outros neurotransmissores. A dopamina ela tem 2 formas de ser infundida no organismo. Uma é uma forma basal. Mais ou menos a 3 a 5 vezes por segundo, ela dá uma descarga pequena. Uhum. Para o quê? Para você se manter, porque a dopamina tem a ver com a atenção também. Lá naquele sistema que eu falei do controle que está no lobo pré-frontal, a baixa de dopamina aqui está relacionada com o TDAH. Entendi. Tá? Capacidade de manter a atenção. O TDAH, pessoal, o transtorno de déficit de atenção. Então, mas repita aí, você falou que a cada quantos segundos ela... A cada segundo, 3 a 5 infusões de dopamina. Os neurônios liberam naturalmente. Isso é uma pessoa normal? Normal. Você no estado normal. 24 horas por dia. Mesmo dormindo? Mesmo dormindo. Tá? Porque você precisa disso para manter energia. Então eu posso ter sonho dopamínico. A dopamina é a molécula, a gente fala o desejo, a palavra-chave é motivação. Uhum. Ela que te dá motivação para fazer as coisas. Tá. Então você precisa de uma dose basal constante de dopamina. Quando você tem um evento importante que estimula os neurônios da região para produção, aí você tem um pico. Esse pico, aí você fala de 20 a 30 vezes por segundo. O que também é normal se for um evento pontual. Se for um evento pontual. Tá certo. Então, todas as vezes que você tem algum evento motivador, alguma coisa que te motiva fortemente, você tem uma descarga de dopamina desse tipo. Então, você tem as 2 formas de descarga. O que acontece é que se você usar muita descarga do tipo exagerada por hiperestimulação... O próprio caça-níquel, toda hora eu estou ali querendo. Ou o celular. Então, se você vive essa vida louca que a gente falou agora há pouco, de sempre querer, precisando, o que acontece? Aquela dose basal começa a diminuir. Por quê? Porque você começa, os receptores da dopamina começam a perder sensibilidade. Porque você está superestimulando as células. E aí que a pessoa fala assim, eu estou desmotivado. Exatamente. O que a droga faz? A droga, porque quando você despeja a dopamina, o neurônio fabrica, despeja na fenda de comunicação dos neurônios para ativar o sistema.
Você ativa o sistema, mas o próprio neurônio que liberou a dopamina, ele tem recaptadores para recaptar o que está sobrando ali. Que fica ali na fenda, na comunicação. Mas ele mesmo despeja e recapta. Entendi. Rearmazena. Isso é normal. O que a droga faz, a cocaína, por exemplo? Ela impede a recaptação. Ou seja, as moléculas da cocaína ficam mais tempo ali na fenda, estimulando o sistema por mais tempo. No lugar da dopamina que deveria... Entendi. Né? Na verdade, não. Estimulando a produção da dopamina. Em excesso. Entendi. Sim, entendeu? Porque esse estímulo de dopamina que vai acontecer normalmente, vai acontecer um estímulo, mas o neurônio vai recaptar o que está ali sobrando e vai voltar à homeostase. Se a droga impede a recaptação, as moléculas da cocaína vão ficar mais tempo ali, estimulando o sistema a produzir mais dopamina. Ou seja, você acabou respondendo os dois riscos aqui, da falta dela e do excesso dela, motivadas por um estilo de vida. Exatamente. E quando você superestimula descarga de dopamina muito tempo, os neurônios os receptores vão perdendo, vão ficando insensíveis, e aí você não tem mais sensibilidade para as coisas pequenas da vida, para as coisas mais simples da vida. Como liberar dopamina através da comunhão com Deus? É que nós não falamos das outras substâncias importantes no prazer. Então, você tem a dopamina antecipatória. Antes, quando você recebe a recompensa, o que faz te sentir bem são outras substâncias, serotonina principalmente, oxitocina e endorfinas. A oxitocina, essa de fato a gente entende como o hormônio do amor, porque a oxitocina promove a conexão entre as pessoas. Você sentir-se do outro. Quando o seu cachorro você chega, o seu cachorro vem todo feliz abanando, ele está liberando oxitocina. Esse é meu dono. Tá? Então, essas 3 substâncias, que são a do aqui e agora, são substâncias que te permitem curtir, aproveitar o momento que você tem. Eu tenho a minha casa, eu tenho a minha esposa, eu tenho a minha família. Eu me permito curtir isso aqui. Eu agradeço por isso. Isso é serotonina, oxitocina e endorfinas, certo? Então, quando eu acordo de manhã cedo, eu quero falar com Deus, eu quero ter um tempo com Deus agora. Isso me dá prazer. Dopamina, antecipando. Peguei a palavra de Deus, começo a meditar, serotonina. Aí são outras substâncias. A dopamina, lembra, sempre a antecipação. Por que algumas pessoas não conseguem ser felizes com uma única mulher? Por quê? Porque, aliás, o livro dá até exemplos disso também. Sim. Quando você entra no flerte, eu quero conhecer, me interessei por essa pessoa. Bonita, sorriso bonito, ocitocina, pico. Certo? Aí você sai com ela. Digamos que você não é cristão. Aí você sai com a pessoa e vai para a cama com ela. Quando você começa o contato físico, ou seja, você tem a pessoa, a ocitocina, a dopamina já foi. Ali você vai liberar endorfinas, que tem a ver com o prazer ali do momento, certo? Então, tem pessoas, Rodrigo, que têm uma personalidade dopaminérgica e elas são incapazes de se sentirem contentes com aquilo que ela tem. Então, elas vão precisar sempre. E é o que acontece no romance. Eu me apaixono, ocitocina lá em cima, certo? Esse jogo da ocitocina, que é o que a gente chama de paixão, ele pode durar até 2 anos. Casei. Essa mulher é minha, esse marido é meu. A ocitocina. E aí, se você tiver um hábito, uma personalidade que necessita muito de dopamina, estou falando de ocitocina, acho que estou errando, né? Você precisa muito de dopamina. Você é movido a dopamina. O teu casamento vai virar um tédio. Porque você não tem substâncias químicas, você não tem o hábito de estimular áreas do teu cérebro que te capacitam para curtir, para ser feliz com o que você tem. E você vai... Aí a pessoa que casa 1, 2, 3, 4... Por quê? Porque ela acha que amor é o que ela está sentindo... É a emoção do momento. Da dopamina. Quando você
aciona a oxitocina, automaticamente você baixa testosterona. Uhum. Existe, na verdade, um componente que é mais masculino. Na mulher, a oxitocina, no masculino, a vasopressina. O que a vasopressina faz? Ela faz a conexão, assim como a ocitocina. Só que quando ela está presente no seu organismo, ela diminui a ação da dopamina. Uhum. Certo? Por quê? Porque aí você não precisa buscar mais. Você já tem a pessoa. Essa é a grande questão, talvez a grande mensagem da nossa live. Nós precisamos fugir de comportamentos que a gente sabe que desencadeiam um pico de dopamina. Porque esses comportamentos têm a tendência de nos escravizar, porque a dopamina escraviza. Os estímulos que você tem na vida moderna hoje, e eu citei aqui e vou repetir, a gente pode um dia falar só sobre sobre o celular, né? Tá? Telas de maneira geral. Celular, tablet, TV. Especialmente o celular, por exemplo, jogos de videogame. Você tem, por exemplo, vou dar um exemplo de um jogo que você tem que passar determinadas fases, e a cada fase que você passa, você encontra em alguns lugares baús com um tesouro. Uhum. A indústria de jogos sabe exatamente quantos % de vezes eles têm que colocar um prêmio dentro de um baú para te estimular a continuar. Para que o pico da dopamina seja o maior possível. Um aplicativo, por exemplo, que vai para a internet, ele tem que passar por um crivo. Em 3 minutos, se ele não dilatar sua pupila, se ele não aumentar a sua pressão sanguínea, se ele não aumentar o açúcar no teu sangue, ele não vai para o mercado. Porque ele não produziu o efeito necessário de te manter ligado. Isso é dopamina. E quando você tem um relacionamento com Deus, quando você tem expectativa da volta de Jesus, quando você tem tempo de meditação para acalmar o seu cérebro desses estímulos que estão aí fora na nossa vida, esse é o antídoto. No lobo pré-frontal, lembra que aqui é sede de julgamento, raciocínio, controle. Quando você utiliza muito celular, internet, está exposto demais a telas, praticamente uma tríade está agindo ali. Dopamina, porque você está em busca. Uhum. Adrenalina, por conta da ação em si, aí não é expectativa, é ação em si, ou jogar, etc. E o cortisol, quando você é frustrado, quando você tem que... Perdeu $120 a mulher lá, a senhorinha. Ou quando a mãe para de jogar, você tem que interromper, você tem que trabalhar e tem que parar. Esse ciclo dessas substâncias, quando hiperestimulados, causa lesões nessa região do cérebro. Quando eu falo de lesão, é morte de neurônios. Essas lesões acabam por comprometer a sua capacidade de pensamento profundo, de meditação, de contemplação. O seu cérebro se torna um cérebro distraído. Nós moldamos as máquinas e elas nos moldam. Uhum. De 1960, essa citação. Se eu fosse parafrasear, hoje seria: nós programamos os computadores e agora eles estão nos programando. Por quê? Porque o cérebro humano está sendo formatado para trabalhar no modelo da máquina. Todas essas alterações que estão acontecendo no cérebro por conta desse tipo de estímulos, especialmente as telas, elas são responsáveis por comprometer a sua capacidade de compaixão, empatia. Essas áreas do cérebro estão ficando atrofiadas. Ou seja, o seu cérebro está funcionando cada vez mais parecido com a máquina. Uhum. Características não humanas. E uma das características é justamente a sua capacidade de contemplação, de pensamento profundo, está sendo bloqueada. O canal que você tem de conexão com Deus é justamente o canal da contemplação. E o teu cérebro está perdendo essa capacidade. Está se tornando um cérebro distraído e superficial, que não consegue mais mergulhar, por exemplo, num texto bíblico, para poder ter a janela que Deus precisa para atuar na sua vida e transformar. Quando eu falei dessa questão da vasopressina, Rodrigo, que é chamado hormônio do marido fiel, quando você tem a vasopressina alterada,
aumentada, você tem conexão melhor com a sua esposa. Quando você tem a dopamina, já é o contrário, busca, certo? O problema é que quando você tem um contato, você tem a vasopressina aumentada, a testosterona tende a baixar. Abaixa seu desejo sexual. Por que o namorado tem vontade de fazer relação sexual, ter relação sexual com o namorado o tempo todo? Quando casa, que pode, como é que faz? Aí ele, em vez de usar a tabelinha, vai usar a folhinha, né? Quando é que nós vamos fazer, amor? Agosto, sábado de agosto aqui, a trimestral. Por quê? E se tem filho, aí que fica mais programado. Exatamente. Então, isso não é uma questão... Muitas vezes, muitos casais ficam decepcionados e frustrados. Nossa, eu casei, o namoro era maravilha, agora cadê? O relacionamento sexual está... Isso tem a ver com essas substâncias agindo. Então, você tem que optar. Você quer conexão maior? A dopamina vai diminuir e a testosterona, que anda aliada, que impulsiona a dopamina, vai diminuir também. O desejo sexual vai naturalmente diminuir. E, por outro lado, você tem quem tem uma personalidade dopaminérgica tem mais tendência à promiscuidade, porque ele quer buscar sempre coisas novas. Por que eu estou repetindo e citando isso, Rodrigo? Nós avaliamos as pessoas pelos comportamentos delas, pelo que elas dizem e pelo que elas fazem. Nós sabemos o que elas fazem, mas nós não sabemos por que elas fazem. É por isso que a Bíblia é tão enfática em não julgueis. Porque você não sabe quais são as substâncias que predominam no cérebro da pessoa que você está avaliando. Você concorda comigo, Rodrigo, que a Bíblia é um código normativo? Claro. Além de outras coisas, ele é um código de normas, de regras. Mas eu sempre digo isso. A Bíblia nunca foi escrita com a intenção de ser um código de regras para você medir a vida da outra pessoa. É para você medir a sua própria vida. Somente a sua própria vida. Porque Deus sabe quanto de ocitocina, quanto de dopamina, com o que você está lutando dentro de você. E a gente, muitas vezes, na igreja, tem essa tendência de porque o camarada tem esse comportamento. Existe um versículo bíblico que a gente usa muito, né? Pelos seus frutos conhecereis. Então, esse verso ele é muito mal usado, até me permita falar, porque se você olhar o verso está falando de falsos profetas. O verso é tomado assim de maneira generalizada para todo mundo. Não, Jesus está falando assim, como é que você vai avaliar se a pessoa é um verdadeiro profeta ou um falso profeta? Pelos seus frutos conhecereis. Então esse verso vale para eu saber se o João é um profeta de Deus ou um farsante. Ele não serve para revelar se a Maria é sincera a Deus ou não é. Sim. O texto é uma forma técnica para você avaliar um falso profeta. Como é que eu sei se realmente ele é um doutor ou não é? É simples, eu vou lá e olho o seu currículo Lattes. Mas não é que agora eu vou saber se a pessoa é honesta ou desonesta pelo currículo Lattes. Então é muito específico. Esse é um verso da Bíblia que as pessoas tomam de maneira errada. Ele não está falando de... Não é, repito, esse verso não é para você saber se a sua cunhada lá ela é verdadeira ou não. Isso é para profeta, para avaliar profeta. O que eu entendo? Eu fico imaginando Deus olhando lá de cima e vendo a luta do Rodrigo. Ele sabe quais são as estruturas e quais são as substâncias, hormônios com que você tem que lidar. Porque esses hormônios, essas estruturas estão motivando o seu comportamento. Eu não sei, o pastor não sabe, a comissão da igreja não sabe. Certo? Então, quando Deus vai te julgar, ele leva em consideração, Rodrigo, eu sei o esforço que você está fazendo e eu sei que nessa questão aqui não depende de você. Você precisa de mim. Você precisa de ajuda, você precisa de acompanhamento, você precisa de mudar alguns hábitos. Isso é um processo. Por que eu estou falando isso, Rodrigo? Porque eu tenho certeza que existem homens e mulheres te ouvindo agora que lutam há anos na sua vida cristã com dificuldades de comportamentos que não conseguem vencer. Esses dias eu vi um vídeo muito forte de um ex-pastor, foi meu aluno, inclusive, dele falando do problema do vício da pornografia. E ele disse que quando ele foi diagnosticado por uma especialista, que não é fácil achar também um especialista na área, né? Que ela falou, o seu problema de vício em pornografia, eu vou falar, é um dos mais difíceis que eu tenho de tratar no meu consultório. Eu vou falar na academia, e ela estuda o assunto como você estuda a neuropsicologia. Ela falou assim, é mais fácil tratar alguém
viciado em cocaína do que alguém viciado em pornografia. Com certeza. E ele toma 3 ou 4 medicamentos por dia. Mas o dia que ele recebeu o laudo, ele sentiu um impacto e, ao mesmo tempo, um alívio. O impacto porque, assim, ele vai ficar para sempre tomando esse medicamento, não tem cura. Mas ele falou assim, eu não sou um mau caráter, eu sou um viciado. E realmente, não é questão agora que a gente vai passar pano nos erros. Os erros, coisa errada é coisa errada, mas eu achei muito pertinente isso que você falou, que você está trazendo do ponto de vista do profissional de saúde. Repito, pessoal, pecado é pecado. Ninguém está discutindo isso aqui, nem o Adalto, muito menos eu. Mas me permita um outro exemplo análogo. Você vai ver 2 meninas promíscuas, com comportamento promíscuo. Não é nem o assunto da dopamina, mas eu vou dar esse exemplo, que eu acho que ele cai bem dentro do princípio que você está colocando aqui. Vamos chamar aqui a Maria e a Joaquina. As 2 são promíscuas. Só que a Maria, ela realmente é uma menina de mau caráter. Ela é uma biscate, ela tem um caráter mau. A Joaquina foi abusada na infância. E vocês que estudam a área do comportamento sabem que muitas mulheres que foram abusadas, às vezes ela usa a sedução por várias razões, como uma forma de compensar a dor do abuso, porque ela já não tem mais respeito pelo corpo dela, é a maneira de encontrar carinho, ela está mal resolvida. As 2 estão com um comportamento promíscuo. Aparentemente. Promíscuo de sedução. São 2 mulheres que a minha esposa não queria que eu estivesse perto delas. E eu olho as 2 como 2 vadias. Só que uma está fazendo aquilo por mau caráter, a outra por dor. Em ambos os casos está errado. Mas é isso que você falou, Deus conhece o coração. Por isso que a gente tem que separar o pecado do pecador. Não é isso? Exatamente. E quando eu falo que você tem fatores genéticos envolvidos nesse tipo de comportamento compulsivo, de querer o conquistador, alguns homens ou algumas mulheres, algumas pessoas podem ir para o outro extremo. Mas então se é genético, eu nasci assim. Então exatamente. Então não tem problema. Então Deus vai me aceitar. Então Deus vai resolver. Deus sabe quem está brincando com a graça e quem está lutando. Deus sabe. Paulo fala que ele esmurrava o corpo dele. E mesmo esmurrando, tinha um espinho na carne, que alguns pensam que é a cegueira, outros pensam que é outra coisa, de Paulo, que ele lutou a vida toda com o espinho na carne. Exatamente. E eu lembro sempre de um trecho de Ellen White onde ela diz: a graça concede poder suficiente para vencer qualquer tendência herdada ou cultivada. Porque senão a gente não acredita na transformação, né?